lugar, a produção desse filme não tem a menor intenção de querer contar uma biografia de Chateaubriand. Quem quiser entender sobre Chateaubriand, tem muita referência na internet, de filmes, muitos livros, muitas biografias publicadas de Chateaubriand. O nosso interesse é justamente entender os reflexos da passagem desse homem importante na sociedade brasileira. Deixar bem claro que Francisco de Assis Chateaubriand foi uma das figuras públicas mais importantes do Brasil na final da década de 30, início dos 40 e anos 50. É justamente o período que ele adquire a fazenda Queluz em Ilhas Fausto. Mas antes de falar sobre Chateaubriand, é importante fazer uma pequena cronologia histórica a respeito da fazenda Queluz e de Elias Fausto. A fazenda Queluz pertence a esse grande número de grandes fazendas do interior de São Paulo, que tiveram um grande crescimento basicamente com a produção do café no interior de São Paulo. As fazendas de café definiram em grande parte o próprio eixo econômico do interior de São Paulo. Então, se você analisar as antigas ferrovias de São Paulo, elas não seguem um traçado geográfico, urbanístico. Eles seguem os interesses dos grandes senhores dos cafés. Então ela é uma espiral, porque de fato ela atende os interesses dos grandes senhores do café. Nesse contexto, as primeiras notícias que nós encontramos nos jornais a respeito da fazenda Queluz tratam das pessoas escravizadas do interior de São Paulo, como essa notícia do escravo Vicente. No dia 15 do corrente mês, fugiu um escravo de nome Vicente, da fazenda Queluz, município da Vila de São João de Capivari. Esse escravo pertence a Domingos Dias Leme de Sampaio, que comprou no dia 9 do corrente mês de Francisco Pereira Balbão, na cidade de Pouso Alegre. Crioulo, 16 anos de idade, cor fula, rosto redondo, bem feito, cheio de corpo, bunda grande, com 2 ou 3 sinais pretos nas costas, com um outro sinal do lado direito da bunda. Levou calças rasgadas de riscado, ceroulas e chapéu de palha velho. E também essa segunda notícia do escravo Martinho. Fugiu da estação de Montemor, na fazenda do Queluz, no dia 2 de outubro, o escravo Martinho, mulato claro, estatura mais que regular, magro, pouca barba, alguma barba no queixo, rosto grande, bons dentes, mal encarado, cabelo mais solto que grenho, vestígios antigos de açoites nas nádegas, tem uma pequena rendidura no baixo ventre do lado direito. Pernas e braços bem finos, é muito ladino, sabe ler, idade de 25 a 30 anos, é bom carpinteiro e faz muitos serviços de marceneiro, é natural da província do Maranhão. Foi visto no desembarque da estação dessa cidade. Ignora-se se tomou a linha ao norte. Veio vestido com roupa seguinte: fraque preto, já usado, calça branca, chapéu de pano preto, trouxe um pacote com roupa. Pertence a Francisco Ferraz de Camargo. Em 1892, nós encontramos uma notícia de jornal falando da venda da fazenda Queluz, e tem como endereço para os interessados dessa fazenda justamente a estação ferroviária Montemor. Embora a fazenda Queluz pertencesse ao município de Capivari, a estação de Elias Fausto, chamada Estação Montemor, pertencia ao município de Montemor, cuja sede estava distante, mas era a estação ferroviária que atendia a esse município, e por isso levava o nome de Montemor. E por falar em Montemor e Capivari, existiu uma certa divergência política, administrativa, porque a fazenda Queluz era importante, então as pessoas tinham a impressão de que a estação Montemor ficava em Capivari. Então, para isso, houve uma discussão e um projeto de lei de 1922 para pôr fim a esse desacordo. Então, o córrego Carneiro, que é esse córrego que está no centro de Elias Fausto, passou a ser a divisa. Então, de um lado ficava Capivari e do outro lado ficava Montemor. Pôs fim a essa briga, definindo de fato as suas divisas. Mas antes disso, em 1913, tem uma notícia muito curiosa. Vindo de Paris, um dos diretores da fazenda de Rafar, e Rafar também tinha uma estação ferroviária, ele desembarca em Elias Fausto e é recebido por uma banda musical em Elias Fausto, e em gratidão, o diretor da empresa francesa, cuja sede era em Rafar, dá um dia de folga aos seus funcionários. Talvez então já pré-anunciando que Elias Fausto tinha uma vocação à festa, né, à arte, à diversão, o que a gente viria a experimentar muito tempo depois com a fazenda nas mãos de Chateaubriand. Lembramos então que houve um primeiro anúncio de venda da fazenda Queluz em 1892, cujo território anuncia-se com 2.500 hectares. Em 1906, existe uma tentativa de negociação com as grandes fazendas do interior de São Paulo para a criação de núcleos coloniais.
E nessa notícia de 1916, com a paisagem do Carlos Botelho, que é o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, já temos a informação que a Fazenda Queluz está com 1.000 hectares. Então, naturalmente, houve já algum desmembramento a essa altura. 1938 é um momento de pré-emancipação de Elias Fausto, e é o momento que nasce Neu. Neu nasce em 42. Então, o Neu nasce nesse momento que Chateaubriand adquire a Fazenda Queluz, e logo depois, em 44, o município de Elias Fausto é emancipado. Com certeza, toda a movimentação econômica, comercial que o Chateaubriand trouxe para Elias Fausto foi um dos fatores predominantes para a emancipação política de Elias Fausto. Quando o Chateaubriand adquire a Fazenda Queluz, ela não é administrado de maneira muito moderna. O que o Chateaubriand quer fazer na Queluz, em Elias Fausto, é justamente modernizar a fazenda. Então, nos próximos 20 anos, ele não vai medir esforços e vai fazer grandes investimentos para a modernização, principalmente do algodão. Já se produzia café, já tinha uma área de cana, mas principalmente os grandes empenhos são para a produção de algodão. E lembrando que Chateaubriand era um homem baixinho, um paraibano, e na Paraíba já existia uma grande tradição de produção de algodão, no Sudeste ainda não. Então o paraibano Chateaubriand, em Elias Fausto, já como senador da República, banca então esse empreendimento de tentar modernizar a lavoura paulista, e nesse sentido não mede esforços, e principalmente com o apoio do Instituto Agronômico de Campinas e com grandes investimentos de uma empresa privada, a Bayer, uma empresa de agronegócio, fazem grandes então investimentos para que de fato a produção de algodão seja modernizada no Brasil. E de fato esse momento então é um momento de grande movimentação em Elias Fausto. Olha, a colheita do algodão era muito esperada pelo pessoal, por todos os trabalhadores rurais, porque era sazonal, né? Tinha época que ficava desempregado, tinha uma dificuldade muito enorme com relação a finanças, todo mundo muito pobre, então esperava a colheita do algodão com alegria. E o trem levava esses fardos de algodão depois, né? Também tinha os trens de carga. E eu era garota, férias escolares, nós íamos também para a lavoura para colheita do algodão. Tem anúncio de visita de embaixador de Portugal em Elias Fausto, tem grandes personalidades que frequentam Elias Fausto. Uma coisa que o Laurindo infelizmente faleceu, mas numa conversa que tivemos, Rosana e eu com ele narra a presença de Chacrinha, que vinha de trem para vender a sua ideia da produção do programa. Lembrando que é Chateaubriand quem cria a televisão no Brasil no final dos anos 40 e início dos anos 50. Ele é o pai da televisão brasileira. Final dos anos 40 também cria o Museu de Arte de São Paulo, o MASP é uma criação do Chateaubriand. Esse braço, né, da ferrovia que vinha ao interior era um palco então das suas grandes festas. Algumas festas das pessoas conectadas, dos artistas conectados com Chateaubriand aconteciam em Elias Fausto. Então o Laurindo lembra da presença de Mazzaropi, que vinha vender seus filmes ao Chateaubriand. Naturalmente Tarsila frequentava, porque a próxima estação era onde estava a fazenda da família dos Amaral. A Fazenda Queluz, até o nome, Queluz, para mim traz algo de uma emoção muito grande. É um lugar onde viveram os nossos antepassados. E pós-escravidão, alguns parentes da minha avó continuaram morando na Queluz, plantando, trabalhando, né? Tinha um bom relacionamento com o pessoal da Queluz. Eu era muito pequena, não consigo lembrar os detalhes, mas eu lembro do primo Marciano, né? Um negrão grande e forte e bem típico dos negros daquela época, longilíneo, primo da minha avó, que morava em Queluz. Minha avó, o que aconteceu? Como nós éramos muito pequenos, e essa tradição do povo negro, tradição das religiões de matriz africana, tem um respeito muito grande pelos antepassados. Então, quando nós estivemos em Queluz algumas vezes, ela não nos deixava aproximar dos lugares onde foram as senzalas, né? Então, eu não sei descrever como era esse espaço, mas tinha um respeito muito grande por esse lugar. Na época que eu estudei turismo, eu comecei a vislumbrar possibilidades de projetos na minha região, pensando em turismo rural, tendo em vista todo o panorama local. E em conversa com meu pai, a gente chegou a questionar um pouquinho sobre a Fazenda Queluz, que era uma fazenda historicamente muito importante na região, e a oportunidade de fazer passeios até lá, né? Então, foi aí que, em conversa junto com meu pai, a gente chegou até o Laurindo José. O Laurindo José foi um funcionário da Fazenda Queluz, e ele contou algumas histórias que acabaram até sendo um pouco engraçadas, né? Uma das histórias que ele contou
foi no dia do casamento, na fazenda, que a noiva chegava de carroça e no caminho até chegar à igrejinha, tinha um lago. O cavalo se assustou, não sei por que motivo, e a noiva acabou caindo dentro do lago. E aí foi uma correria para tentar conseguir pegar a noiva, enfim, mas deu tudo certo e aí casaram, mas foi uma história bastante curiosa. Laurindo José comentou de algumas festas, porque o Chateau fazia bastante festas lá na fazenda. E uma das festas que ele comentou foi a festa de São João, que era uma festa bastante grande, que reunia todos os funcionários da fazenda, e ele distribuía calçados, porque calçado era algo bastante restrito na época. Então era um momento que ele relatou para nós de bastante alegria, né? De receber esses presentes, de toda a manifestação cultural com as pessoas. Há muitos anos tomamos conhecimento de um filme rodado na Fazenda Queluz. Infelizmente ainda não conseguimos adquirir o filme ou restaurar o filme, mas ele está preservado na Cinemateca Brasileira. É um filme rodado em 1959 por um cineasta italiano chamado Primo Carbonari, e esse filme então narra das tentativas de mecanização, de modernização da escola rural, todos os grandes empreendimentos de Chateaubriand em Elias Fausto. E é nesse contexto cultural que Neu cresce, né? Quando a Fazenda Queluz chega ao seu apogeu econômico e de movimentação, Neu já é maior de idade, já é um artista formado. Então essas festas, esses convívios com esses grandes nomes da cultura brasileira, essa movimentação que Chateaubriand trazia Elias Fausto, influenciaram muito o Neu. Meu nome é Nordete de Fátima Ribeiro, eu sou natural de Elias Fausto, filha de Lázara do Patrocínio Ferreira, neta da Maria Ferreira Leite e sobrinha do Benedito Lineu Ferreira. Meu nome é Rosana de Almeida Ferreira, meu pai Benedito Lineu Ferreira, minha mãe Marta de Almeida Ferreira, tenho um irmão mais velho, Rodrigo Francisco Ferreira, e uma irmã mais nova, Liliana Renata Ferreira. A família do meu tio Neu, meu querido tio Neu, era uma família mista, né? Minha avó nasceu 22 anos depois da escravidão e não existia essa questão do casamento como ele é hoje, existia a união, né, estável, e minha avó tinha um companheiro, mas separou-se desse companheiro, teve outros filhos, e inclusive o Neu, que é o filho mais novo, que é filho de um italiano, filho não reconhecido naturalmente, mas é filho de um italiano. A minha raiz é africana, eu sou bisneta de pessoas escravizadas. A minha avó, mãe do meu pai, teve um relacionamento com um engenheiro ferroviário que estava na cidade de Elias Fausto e nasceu meu pai. Meu pai é uma pessoa afro-italiana e que sofria um pouco com relação a isso, porque meu pai, de certa forma, era uma pessoa branca dentro de uma família de negros. Então, meu pai foi uma pessoa excluída na sua própria família por ele ser uma pessoa mais clara, de tom de pele mais claro do que seus irmãos. Então, eu sou uma afro-italiana. Essa questão da miscigenação, né, da afrodescendência, foi meio complicada entre os negros. Por quê? Como eu disse, não tinha esse casamento formal, havia uniões estáveis, haviam relacionamentos extraconjugais e a família negra foi ficando branca, foi embranquecendo. Tanto que hoje, na minha família, né, que sou descendente do Neu, a única negra de pele retinta sou eu. Nós temos uma foto com ele no carnaval, onde está ele, meu ex-esposo, meus filhos, os filhos dele. E eu olhei e disse, pô, parece que eu sou adotada, só tem eu de preta na família. Então a miscigenação trouxe isso, a família embranqueceu, somos poucos negros retintos, que nós costumamos dizer. Quando eu era criança, a gente ia passar as férias na casa do meu tio, os meus tios negros, e os meus primos negros, e minha tia às vezes encontrava com algumas pessoas e falava, essa é minha sobrinha. As pessoas olhavam assustadas, tipo, nossa, como assim uma sobrinha branca? Daí ela falava para as pessoas, só porque eu sou preta não posso ter sobrinha branca? Então sempre era algo que espantava algumas pessoas, como assim, né, da mesma família, se ela é branca e vocês são negros? Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter curso superior. Meu pai, nem meu pai nem minha mãe tiveram oportunidade de fazer um curso superior. Minha mãe estudou até a 4ª série e meu pai fez um curso técnico.
Falar do meu tio Neu é algo especial para mim, porque ele foi norteador na minha vida, tanto para os estudos, tanto para que eu tomasse um caminho diferente. Ele é que fazia os movimentos sociais na cidade, né? E na época não era chamado de movimentos sociais. Por exemplo, a banda. Ele é que dava aula para o pessoal da banda, ele que conduzia o pessoal da banda. Ele era músico, dava aula de música, tocava também, era servidor público, trabalhava no gabinete. Naquela época não tinha também essa concepção de assessor de gabinete, mas era ele que assessorava o prefeito. E estava sempre junto com o pessoal da casa paroquial, né, que faziam trabalhos com a juventude. Inclusive eu fiz meu curso de enfermagem com esse pessoal. O Neu foi uma pessoa muito presente no município de Elias Fausto, dentro dos movimentos. Eu vejo meu pai como uma figura bastante importante para Elias Fausto. Eu acho que a primeira creche da cidade foi meu pai, junto com algumas outras pessoas que se mobilizaram para poder ter a creche, para poder auxiliar as mulheres com as crianças e poder ir ao trabalho. Meu pai também foi um dos ativistas da fanfarra da cidade, que engajava as pessoas, os jovens, né, nesse movimento de fanfarra. No dia 1º de maio, meu pai também foi o idealizador do passeio ciclístico na cidade, que sempre foi um evento bastante importante que a gente esperava para esse momento. Eu lembro quando eu era criança que as pessoas enfeitavam as bicicletas, tinha premiação para a bicicleta mais enfeitada, então era bem bacana. E uma coisa que era bastante interessante, meu pai era trompetista, músico, trompetista, e nesse passeio ciclístico meu pai ia no monociclo, pedalando um monociclo e tocando trompete. Então era algo assim, nossa, né? Além de tocar trompete, que é um instrumento que exige bastante, ele ainda pedalando um monociclo. Acontecia com o povo naquela época. Tinha o protestantismo, o catolicismo e tinha aquilo que o pessoal chamava de benzedeiras e benzedores. Minha avó, inclusive, era benzedeira, né? E católica, frequentava a igreja de São José, a igreja matriz de São José, que era a igreja praticamente do povo branco, né? E depois, descendo mais para perto da linha do trem, nós tínhamos a igreja de São Benedito. E para nós, a época da festa de São Benedito era uma referência para o povo preto, era o santo dos negros, né? Era a referência religiosa, porque não se podia falar em candomblé, esse outro tipo de religiões de matrizes africanas. Lá em Elias Fausto não existia. Só existiam os benzedores e essa questão do São Benedito. Então as procissões de São Benedito eram umas procissões assim, bastante concorridas, vinha pessoas de outras cidades e as barracas eram montadas na beirada da linha do trem do lado de cima. Olha, a parte pobre morava para baixo da linha do trem, né? Como eu disse, na maioria das cidades que tem esse resquício do pós-abolição, os pobres moravam do lado de baixo da linha do trem e os mais abastados para o lado de cima. Ali em Elias Fausto, a última rua, que é do povo do centro, né, da área central, é onde está a igreja de São Benedito, voltada para a linha férrea, para a estrada de ferro. E ela era de uma importância muito grande para nós. Nós nos sentimos incluídos enquanto católicos. Eu fui católica até os meus 13 anos, né? Então nós nos sentimos incluídos e tínhamos fé como irmandade, porque Deus tinha deixado para nós um santo preto também, né? Que era São Benedito e a Nossa Senhora Aparecida, que o pessoal cultuava naquela época. Teve uma influência muito grande na vida de todos os pretos e dos brancos também, que tinham os brancos beneditinos também, né? Meu pai também foi um dos autores do hino da cidade de Elias Fausto. Acho que a primeira versão do hino de Elias Fausto foi meu pai que trouxe. Meu pai sempre foi uma pessoa bastante ativista de movimentos sociais na cidade, sempre uma pessoa muito engajada. Ele sempre esteve à frente de diversas questões que envolviam essa ação na cidade.
Ele foi uma das pessoas que também participaram desse momento da fundação do Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, que nasceu dentro desse olhar social, né? Então, meu pai foi vereador na cidade de Elias Fausto por um mandato em que ele pôde trabalhar de fato dentro desse olhar social, né, politicamente. Meu pai foi homenageado com seu nome no Centro Social Benedito Lineu Ferreira. Olha, em Elias Fausto, o Neu foi não só para nós negros, para os afrodescendentes, como o povo branco, mais ou menos que foi um Castro Alves ou um outro negro afrodescendente no restante do país, porque ele representava para a gente a cultura. Isso não só a cultura em termos de música, mas aquela cultura da oralidade, né? O incentivo para que nós saíssemos daquela situação de pobre miserável, porque éramos pobres miseráveis mesmo, para uma situação melhor. Ele trabalhou por isso. Meu pai era uma figura inspiradora. Eu sinto que eu não tive tantas oportunidades de ter alguns diálogos profundos com meu pai. Porque acho que o momento que eu tive maturidade para poder questionar algumas coisas ou para entender algo mais, meu pai já não estava mais presente. Mas eu e acho que todas as pessoas de Elias Fausto, todos os dias à tarde, esperavam meu pai tocar. Que era o momento à tarde que meu pai sempre pegava o trompete, ia por algum canto do quintal, a gente morava numa chácara com muitas árvores, e meu pai sempre tocava. Era de lei, assim. Quando meu pai não tocava, até as pessoas pensavam, nossa, eu não escutei o Neu hoje. Então era algo assim, ritualizado até. Toda tarde meu pai sempre pegava o seu trompete embaixo de alguma árvore, em algum canto em casa, e ele sempre tocava. Sempre foi uma pessoa muito inspiradora para toda a minha família. Ele era um incentivador dos estudos. O Neu começou a história dele trabalhando no bloquete. Eu não sei se vocês sabem o que é bloquete, mas são esses assentamentos, tipo esse piso que a gente tem aqui, porque não tinha asfalto. Ele trabalhava na olaria. À noite, ele ia queimar tijolos para angariar fundos para que ele pudesse frequentar a primeira escola que teve lá, a Escola Técnica de Comércio. Então, foi um dos primeiros negros a ter uma formação. E essa formação foi muito importante para os que vieram depois dele. Ele foi vereador na cidade, sempre lutou pela questão social. E se não houvesse um tio Neu na minha vida, eu não seria a Nordete Ribeiro, que hoje faz movimentos, que acredita que um novo mundo é possível, que acredita no empoderamento do povo preto, que acredita no empoderamento do povo pobre. E ele trabalhava pretos, pobres de um modo geral, não trabalhava com separação de classes. Meu pai tinha um gravadorzinho de voz, aqueles gravadorzinhos pequenos. E eu lembro que eu, interessada e conversando com meu pai e querendo entender, meu pai tinha algumas composições dele, de músicas. E tem uma gravaçãozinha que a gente vai ver se encontra, em que eu e meu pai a gente canta junto, né? Uma música que é a composição dele, que ele fala: Benedito Pretinho na beira do mar, leleô, olha as ondas do mar, leleô. Benedito Pretinho, olha as ondas do mar, leleô, olha as ondas do mar. Ele